Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher, tendo adoecido gravemente e sentindo aproximar-se da morte, chamou sua filha única e disse-lhe: Minha querida filha, sê sempre boa e piedosa, e o bom Deus há de proteger-te sempre. E lá do céu eu acompanharei teus passos e estarei ao teu lado. E, ditas essas palavras, cerrou os olhos e partiu. A filha, a partir de então, ia todos os dias chorar no túmulo de sua mãe, e sempre se mostrou boa e piedosa, como sua mãe recomendara. Quando chegou o inverno, a neve espalhou sobre o túmulo um alvo manto, e quando o sol da primavera o desfez, o viúvo já se casara outra vez. A mulher com quem se casara levou consigo para seu novo lar 2 filhas, muito bonitas, muito louras, mas de corações muito ruins e desapiedados. E a pobre órfã teve de enfrentar uma vida repleta de sofrimentos. Essa idiotinha vai ficar na sala conosco? Disseram as duas. Quem quiser comer tem que merecer. O lugar dessa idiota é na cozinha. E as duas malvadas trocaram o belo vestido da órfã por uma roupa velha e rasgada e obrigaram-na a calçar um par de tamancos. Vejam como a orgulhosa princesa está vestida, exclamaram rindo às gargalhadas, e levaram-na para a cozinha. Ali, a pobrezinha teve de trabalhar arduamente de manhã à noite, levantando-se antes do amanhecer, carregando água, acendendo fogo, cozinhando e arrumando tudo. Além disso, as 2 irmãs a perseguiam de todas as maneiras. Zombavam dela, jogavam na cinza o feijão e as lentilhas que ela estava preparando para cozinhar, obrigando-a assim a catar os grãos trabalhosamente. À noite, quando a infeliz já não se aguentava de cansaço, não permitiam que ela deitasse na cama. Tinha de dormir na cozinha mesmo, no meio das cinzas. E como vivia sempre no meio das cinzas, puseram-lhe o apelido de Cinderela, isto é, borralheira. E aconteceu que, tendo o pai de Cinderela de fazer uma viagem, perguntou às enteadas o que queriam que elas lhe trouxessem. Lindos vestidos, disse uma. Pérolas e pedras preciosas, disse a outra. E tu, Cinderela? Perguntou o homem. O que queres que eu te traga? Meu pai, traze-me o primeiro galho de árvore que bater no teu chapéu, quando estiveres voltando para casa, disse a jovem. O pai de Cinderela comprou então belos vestidos e pérolas e pedras preciosas para as enteadas, e, quando estava atravessando a cavalo um denso bosque, um galho de aveleira arrancou-lhe o chapéu, e ele o cortou e levou-o consigo. Chegando à sua casa, deu às enteadas o que elas haviam pedido e a Cinderela o galho de aveleira. A jovem agradeceu, plantou a muda no túmulo de sua mãe e chorou tanto que regou com as lágrimas a muda que plantara. E a muda cresceu e transformou-se em uma linda árvore. 3 vezes por dia, Cinderela costumava ir sentar-se à sombra daquela árvore, para chorar e rezar. E sempre um passarinho ia pousar em seus ramos e se Cinderela manifestasse um desejo, ele prontamente a satisfazia. E aconteceu que o rei do país mandou que se realizasse uma festa com a duração de 3 dias, para a qual seriam convidadas todas as jovens formosas do país, a fim de que, entre elas, seu filho escolhesse a sua noiva. Quando as 2 enteadas do pai de Cinderela souberam que fariam parte das moças convidadas, ficaram satisfeitíssimas e ordenaram à órfã: penteia os nossos cabelos, limpa os nossos sapatos e abotou os nossos vestidos, pois vamos ao baile do palácio do rei. Cinderela obedeceu, mas chorou, pois também queria ir ao baile, e pediu à madrasta para deixá-la ir. Tu? Ires à festa do palácio do rei, Cinderela? Replicou a madrasta. Estás doida? Queres ir ao palácio do rei coberta de cinzas e poeira como estás? Não tens vestido nem sapato que prestem e queres ir dançar no palácio? Como, porém, Cinderela insistisse, a madrasta acabou dizendo: esvaziei um prato de lentilhas nas cinzas. Se catares todas as lentilhas dentro de 2 horas, poderás ir conosco.
A jovem correu ao jardim pela porta dos fundos e gritou: Vós, pombos mansos, vós, rolinhas, e vós, todas as aves do ar, vinde ajudar-me a pôr no prato a lentilha boa, na cinza a lentilha à toa. Poucos momentos depois, entraram as duas pombas pela janela da cozinha, e logo atrás vieram as rolas e depois as aves do céu, e diligentemente se puseram a catar no meio das cinzas e colocar no prato as lentilhas. Mal passaram uma hora, e as aves já haviam acabado a sua tarefa e saíram voando. Muito contente por ter satisfeito a exigência da madrasta, Cinderela correu a procurá-la, levando o prato com lentilhas, certa de que agora poderia ir à festa do palácio. Foi grande a sua decepção quando a madrasta disse: Não podes ir, Cinderela. Não tens roupa decente e não sabes dançar. Todo mundo iria rir de ti. Como, porém, a jovem começasse a chorar muito, a madrasta disse: Se conseguires tirar das cinzas 2 pratos de lentilhas em 1 hora, irá conosco. Assim prometeu porque estava certa de que seria de todo impossível para a órfã conseguir tal coisa. Logo, porém, que a madrasta despejou nas cinzas 2 pratos de lentilha, Cinderela saiu pela porta dos fundos e exclamou: Vós, pombos mansos, vós, rolinhas, e vós, todas as aves do céu, vinde ajudar-me a pôr no prato a lentilha boa, na cinza a lentilha à toa. E poucos momentos depois, entraram 2 pombas pela janela da cozinha. E logo atrás vieram as rolas e depois as aves do céu, e diligentemente se puseram a catar no meio das cinzas e colocar no prato as lentilhas. Mal passara a meia hora, e as aves já haviam acabado a sua tarefa e saíram voando. Muito satisfeita, Cinderela correu a levar para a madrasta o prato de lentilhas. Mas a malvada mulher disse-lhe brutalmente: Tudo isso não adianta. Não podes ir conosco porque não tens vestido nem sapatos e não sabes dançar. Iria nos envergonhar. E tendo dito, virou as costas e saiu com as 2 filhas. Como não havia pessoa alguma em casa, Cinderela foi ao túmulo de sua mãe e debaixo da veleira gritou: Sacode os ramos e faze assim, que ouro e prata caiam em mim. E sem demora, uma ave lançou-lhe do alto um vestido enfeitado de ouro e prata e sapatinhos bordados de seda e prata. Cinderela vestiu-se e caçou os sapatinhos rapidamente e foi para a festa no palácio. A madrasta e suas malvadas filhas não a reconheceram e pensaram que fosse uma princesa estrangeira. Tão bela e tão ricamente vestida estava, jamais poderiam supor que aquela linda moça fosse Cinderela, que julgavam estar suja e esfarrapada na cozinha catando lentilhas na cinza. O príncipe aproximou-se dela, tomou-a pela mão e convidou-a para dançar. E não dançou com nenhuma outra moça. E quando algum cavalheiro tentava tirá-la para dançar, o príncipe não permitia, dizendo: Ela é meu par. Cinderela dançou até a noite e então quis voltar para casa. Irei contigo para fazer-te companhia, disse o príncipe, que queria saber de onde a moça viera. Ao se aproximar da casa, porém, Cinderela escapou-lhe e pulou para o pombal. O filho do rei esperou até o pai da jovem chegar e contou-lhe que uma mulher desconhecida pulara no pombal. Será Cinderela? Pensou o velho. Mandou então buscar um machado e uma picareta para derrubar o pombal, que, porém, estava vazio. E, quando a família voltou para casa, encontrou Cinderela no meio da cinza, com seu vestido sujo e velho, iluminada por uma pequena lamparina. Com efeito, a órfã saíra rapidamente de trás do pombal e correra até a veleira, onde deixou sobre o túmulo de sua mãe sua bela vestimenta, de onde a ave levou-a para longe. E dali Cinderela voltara à cozinha. No dia seguinte, continuou a festa, e a madrasta e suas filhas foram mais uma vez ao palácio do rei. De novo, Cinderela procurou a veleira e disse: Sacode os ramos e faze assim, que ouro e prata caiam em mim. Então a ave deixou cair um vestido muito mais bonito do que o da véspera. E quando Cinderela apareceu com ele no palácio do rei, todos ficaram admirados com a sua beleza. O príncipe tinha esperado até que ela aparecesse e tomou-a pela mão.
dançando apenas com ela o tempo todo. E quando outros queriam tirá-la para dançar, ele não permitia, dizendo: ela é o meu par. Quando anoiteceu e ela quis se retirar, o filho do rei a seguiu para ver em que casa ela iria entrar. Mas ela correu dele para o quintal atrás da casa. Ali havia uma linda pereira muito alta e carregada de frutas. Cinderela trepou na árvore com uma agilidade de esquilo e escondeu-se entre os seus galhos. O príncipe esperou até o pai da jovem aparecer e disse-lhe: a linda desconhecida fugiu de mim, e creio que subiu na pereira. Será Cinderela? Pensou o velho. Mandou então buscar um machado e derrubou a árvore, mas não havia ninguém entre os seus ramos. E, quando a família entrou em casa, encontrou Cinderela na cozinha, junto da cinza, suja e mal vestida como sempre. A órfã havia pulado para o outro lado da pereira e deixado o vestido embaixo da veleira e vestido seus velhos trapos como na véspera. No terceiro dia, quando a madrasta e as enteadas saíram para a festa, mais uma vez Cinderela foi ao túmulo da mãe e pediu à veleira: sacode os ramos e faze assim, que ouro e prata caiam em mim. A ave deixou então cair um vestido muito mais luxuoso e mais lindo que o da véspera, e um par de sapatinhos de ouro. E, quando ela apareceu na festa, tão linda e ricamente vestida, todos ficaram boquiabertos de admiração. O filho do rei dançou somente com ela, e se algum cavalheiro a convidava para dançar, ele impedia, dizendo: ela é o meu par. Quando anoiteceu, Cinderela, apesar dos esforços do príncipe para retê-la, conseguiu fugir sem que ele a pudesse seguir. Ele, porém, lançara a mão de um ardil, mandando passar pés na escadaria. O sapato do pé esquerdo de Cinderela ficou, então, preso no degrau quando ela fugiu. O príncipe apanhou o sapato, que era muito pequeno e muito bonito, bem digno do pezinho que o calçara. Na manhã do dia seguinte, o príncipe procurou seu pai e disse-lhe: só me casarei com uma moça cujo pé couber neste sapatinho dourado. As duas enteadas do pai de Cinderela ficaram satisfeitas quando souberam disso, pois tinham pés muito bonitos. A mais velha levou o sapatinho para o quarto e tentou calçá-lo, mas o seu dedo grande não se acomodava dentro dele. O sapato era pequeno demais para o seu pé. A madrasta de Cinderela foi então buscar uma faca e disse à filha: corte o dedo. Quando fores a rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça cortou o dedo grande, conseguiu calçar e, mesmo sentindo muita dor, se apresentou ao filho do rei que, recebendo-a como noiva, colocou-a em seu cavalo e partiu levando-a. Tiveram, contudo, de passar pelo túmulo da mãe de Cinderela, e lá 2 pombos pousaram na veleira e cantaram: há sangue dentro do sapato, repara bem, repara bem. Um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que te convém. O príncipe olhou e viu o sangue saindo para fora do sapato. Fez o cavalo dar meia volta e levou para casa a falsa noiva. Mandou então que a outra irmã calçasse o sapato. A segunda irmã foi para o quarto e enfiou com facilidade os dedos do pé. Mas o calcanhar não coube. A mãe foi então buscar uma faca e aconselhou a filha: corta um pedaço do calcanhar. Quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça conseguiu calçar e, mesmo sentindo uma dor fortíssima, apresentou-se ao príncipe, que a levou no cavalo como sua noiva. Quando passavam pela aveleira do túmulo, os 2 pombos pousaram na árvore e cantaram: há sangue dentro do sapato, repara bem, repara bem. Um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que te convém. O príncipe olhou e viu o sangue saindo para fora do sapato. Fez então o cavalo dar meia volta e devolveu a moça à família. Não é esta o que eu quero, disse. Não tens outra filha? Não, disse o velho. Só há uma pobre coitada, suja e maltrapilha, que minha primeira mulher deixou, mas não é possível que ela seja noiva. O príncipe insistiu para que a mandassem chamar, mas a madrasta observou:
Ela é muito suja, não pode aparecer. Diante, porém, da exigência do príncipe, Cinderela teve de aparecer. Primeiro, ela lavou as mãos e o rosto. Depois, se apresentou ao filho do rei, que lhe entregou o sapato dourado. Ela se sentou em um tamborete, tirou do pé o tamanco e caçou o sapatinho dourado com a maior facilidade. E quando se levantou e o príncipe encarou-a, reconheceu a linda moça que dançara com ele e exclamou: Esta é a noiva verdadeira. A madrasta e suas filhas empalideceram de espanto e de ódio. O príncipe pôs a órfã em seu cavalo e partiu levando-a. Quando passaram em frente da veleira, os 2 pombos cantaram: Não há mais sangue dentro do sapato. Repara bem, repara bem. Um pé pequeno agora é um fato. É esta noiva que te convém. E depois desceram voando e pousaram no ombro de Cinderela. Um pássaro à direita e o outro à esquerda. E ali ficaram. Quando foi celebrado o casamento da jovem com o príncipe, as 2 malvadas irmãs compareceram, dispostas a adularem Cinderela, a fim de gozarem de sua amizade e tirarem vantagem disso. Quando o casal de noivos entrou na igreja, a irmã mais velha se colocou à sua direita e a mais moça à sua esquerda, e os pombos arrancaram um olho de cada uma delas. Quando os noivos voltaram do altar, a irmã mais velha ficou à esquerda e a mais moça à direita, e os pombos arrancaram outro olho de cada uma. E assim, as 2 irmãs foram castigadas por sua perversidade, ficando cegas o resto da vida.